da ciência geográfica trabalharam na perspectiva da geografia urbana. Tá? Então, ele veio, fiz o convite para o professor, ele aceitou prontamente, tá? Participar dessa noite, um sábado à noite com a turma, para falar um pouquinho da sua pesquisa. Tá? Então, antes do professor falar, né, o professor Davi, inclusive estudou comigo, né, durante o mestrado também, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação do professor, né? Inclusive, eu até coloquei um breve ficha do seu currículo lá no banner para vocês saberem, né, a linha que se trabalha o professor Davi, né, professor mestre Davi José da Silva Carvalho, tá? Então, eu vou fazer aqui as credenciais dele rapidamente para a gente dar início e eu puder passar a fala para ele, tá? A ideia, como eu já tinha comentado para vocês previamente, tá? Eu espero que vocês no chat ou então aí ligando o microfone, tá? Vocês possam estar fazendo questionamentos, né? Ficar alguma dúvida, tá? É interessante vocês trocarem, a gente trocar esse diálogo para não deixar somente a apresentação seca, né? Ele está aqui, vai apresentar, tá? E vocês do outro lado, aprenderam alguma coisa, tiveram alguma dúvida, consegue perceber algo que foi falado, né? Lá na cidade de vocês, no caso é a turma de Caxias, Davi, do município de Caxias, né, da cidade de Caxias, e a turma aí da geografia, tá bom? Bem, então a gente tenta trabalhar, né, já também colocando aí para você, com essas aproximações, né? Tentar visualizar o que a literatura está falando, né, sobre a cidade, sobre o espaço urbano, sobre os agentes produtores desses espaços, sobre os processos, as formas, né, da cidade, e olhando para Caxias, né? De que forma a gente pode aproximar esses conteúdos, né, esses conceitos aí na cidade onde eles estão inseridos, tá bom? Bem, então, vou fazer aqui a leitura da ficha dele rapidinho para vocês já leram, mas eu vou reforçar, né, novamente, que o professor mestre Davi José da Silva Carvalho, ele é mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, o PPGEL da UFP, tá? Ele é especialista em Gestão e Educação Ambiental pela UESP, né, Universidade Estadual do Piauí, e possui graduação em Licenciatura em Geografia pela UESP. Tá? Ele desenvolve pesquisas em geografia urbana, como eu já tinha mencionado, com ênfase em mobilidade urbana, né, segregação socioespacial, produção imobiliária, crescimento urbano, verticalização, planejamento urbano, cidades grandes, médias e pequenas, favelas, áreas centrais e conjuntos habitacionais. Eu falo muito para eles, Davi, sobre. A gente vem trabalhando também com os vídeos, né? Algumas curtas, alguns documentários também, que é exatamente para eles perceberem que dentro da cidade vai emergir diversos conceitos, né? E cada conceitozinho, né? Como eu falei, eu citei da violência, né? Teve um colega na UFC que fez uma tese sobre essa questão da violência, né? Sobre exatamente essas ilhas que são feitas, né? Ilhas aí de condomínios fechados dentro das cidades grandes. Então, tem toda uma estrutura, né, dentro desse espaço urbano, e a partir de uma linha específica, né, se consegue ainda se aproximar, entender as relações que acontecem aí no espaço urbano. Tá? Então, a gente vem trabalhando com diversas possibilidades também para a gente perceber que, né, como o Correia coloca, né, que o espaço urbano ele vem a ser esse conceito, né, essa ideia aí desse todo, mas ao mesmo tempo fragmentado, articulado, e que vai emergir aí, né, diversas outras complexidades, né? O espaço urbano ele é complexo. Né? Bem, então, novamente, professor Davi, meu colega aí de muitas datas, no tempão, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A correria dele enquanto docente é gigante, né? Mas arranjou um tempinho para falar aqui com a gente essa noite. E agradeço em nome da turma, tá? A sua participação também, tá bom? Então, passo a palavra para você, quiser fazer alguma fala inicial, projetar os seus slides, fique à vontade. Nós vamos estar por aqui atentos. Primeiramente, dá para ouvir direitinho aí no microfone? Tudo ok? Ótimo, perfeito. Perfeito, né? Então, boa noite, pessoal. Fico agradecido pelo convite, a professora Roneide e os nossos caros, né, acadêmicos aí da universidade,
estadual do Maranhão. Lembrando que o Maranhão é um estado que tem suas tipicidades e tem uma parceria muito grande com o nosso estado do Piauí. Então, em conjunto, inicialmente da disciplina de urbana, creio que durante as primeiras aulas vocês tiveram um leque de conhecimentos introdutórios sobre o conceito de globalização e o que realmente essa disciplina da geografia ela desempenha em nossas vidas e na nossa realidade. Porém, a geografia urbana ela é encarada como o quê? Como uma disciplina recente, assim como é a nossa própria geografia. Por quê? Porque ela só ganhou esse corpo por volta do processo de urbanização, que inicialmente aconteceu na Europa, como vocês já estudaram anteriormente, sobre o processo de revolução industrial que iniciou-se na Inglaterra, durante a primeira, a segunda, e estamos vivenciando uma etapa de modernização e o um mundo completamente digital que foge daqueles padrões analógicos, daqueles padrões tradicionais. Então, muito do que está configurado nas cidades atualmente já se concretizou por volta da metade do século XX até os dias atuais, durante o século XXI. Então, essa aceleração dessa produção, que foi pós-Segunda Guerra, ela teve uma dinâmica abordando um conjunto de arcabouços teóricos, metodológicos, de agentes que remetem à produção do espaço. E, como eu falei anteriormente no início, fugiu daquela dinâmica palpável, mais física, que foge apenas daquela visão do conceito tradicional de paisagem. Foquem, para entender a geografia urbana, em mente nós temos que beber da fonte das metodologias e das ciências geográficas, dos objetos de estudo. Paisagem, região, lugar, território e, por fim, abordar o espaço geográfico. Então, você compreendendo os 4 conceitos-chave iniciais que visa essa produção do espaço urbano, e lembrando, é a cidade, devemos ter em mente que as formas físicas que hoje nós estamos vivenciando, elas podem ser mutáveis e não se apresentar da maneira como nós vivíamos na atualidade. Daqui a 30 anos, tudo que nós estamos convivendo na cidade, ela pode se modificar. Por quê? Porque ela vai atender uma nova ordem. Então, essa produção do espaço urbano que nós adquirimos vai atender sempre o contexto. Contexto tanto temporal como o espacial. Então, sempre vão atendendo esses contextos, essas evoluções. A partir daqui, você compreendendo essas fontes metodológicas de estudo, você vai conseguir construir as suas curiosidades e seus anseios como pesquisador, para tentar buscar respostas do visível e do invisível. Guardem isso. O espaço que é visível ao nosso olho e o que está por trás daquilo que é visível, entendeu? Então, essa produção do espaço, ela carrega justamente todo esse arcabouço metodológico que foi construído já por volta dos últimos séculos, dessas últimas décadas, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Contexto da Primeira, da Segunda e hoje a Revolução Técnico-Científico-Informacional. Tranquilo? Então, vou abrir aqui um slide, ele é bastante curto, só vou trazer aqui os aspectos que regem a disciplina e como guiar. Lembrando que eu não vou trazer uma receita de bolo pronta, mas vocês vão anotando, vão buscando essas curiosidades e vamos debater, vamos trazer para nós aqui para tentar abrir um pouco as mentes, né? Vamos ver se o slide aqui abre direitinho. É uma janela, é, Ronete? Faz tempo que não abre aqui uma janela, né? Vou ver a geografia. Bota a tela inteira. Apresentar a tela inteira. Carrega aí. Deu certo? Sim. Deu certo, né? Então, pessoal, o objetivo aqui é justamente trazer essa produção do espaço urbano como um processo de construção e identificar de acordo numa hierarquia, numa escala, essa escala de análise, do ponto de vista sempre internacional até o local. Saindo daquele conceito de urbanização mundial, quais foram os elementos que configuraram aquele processo de urbanização no mundo, para chegar no continente sul-americano, para chegar ao Brasil, a nossa região, no caso Nordeste, estado, Maranhão no caso, e a sua cidade que você vai desempenhar essa pesquisa. Partindo do princípio que o mundo ele está globalizado, a padronização regente do sistema capitalista
E ele começa a desempenhar e desenhar nas cidades um processo de padronização de cidades, em que cada uma está buscando os mesmos aspectos de produção do espaço, dos princípios, claro, do sistema capitalista, que faz parte do processo econômico de mais de 90% do mundo. Então, a maior parte dos países adota esse sistema e essa configuração de cidade, esse processo está desempenhado neste aspecto. Então, a geografia urbana, ela sempre vai definir esse processo de produção do espaço geográfico, que no caso é urbano. Lembre-se da dicotomia natureza e homem. Na verdade, existe aquela dicotomia que, durante o início dos estudos geográficos, esse processo de produção do espaço das cidades era integrado à visão camponesa do campo, baseado nos setores primários, principalmente extrativismo, agricultura e pecuária. Como a maior parte da população mundial ainda residia no campo, as cidades clássicas, que iremos remeter desde a antiguidade, da época da Grécia Antiga, até chegar na Idade Contemporânea, elas não tinham um papel de destaque, assim como o campo desempenhava naquele período. E com o avanço da primeira e da segunda Revolução Industrial, ocorreu o chamado, você já sabe, o êxodo rural, em que a mecanização agrícola, a, a aceleração dessas produções e mercadorias do espaço industrial forçou o camponês a abandonar o campo e se deslocar nas cidades. O inchaço populacional foi inaugurado já no final do século XVII e no século XVIII, na Inglaterra. Cidades como Liverpool, Manchester, os próprios Estados Unidos bebeu da fonte dessa produção do espaço que se iniciou na Inglaterra, expandiu também para a Ásia, no caso do antigo Japão Imperial, e alguns países começaram a inchar sua dinâmica populacional. E essa dinâmica populacional, em que a população do campo começa a habitar as grandes cidades, chamamos de processo de urbanização. Para vocês terem ideia. Se fosse ao contrário, era o que era chamado espaço rural. Então, quando a maior parte da população reside na cidade, não somente esse grau de migração é que vai desencadear a urbanização. As cidades, elas possuem características dinâmicas do espaço secundário, que é a industrialização e a produção de serviços, principalmente no setor terciário. Para você ter ideia, que são resultantes da indústria, que desempenhou as técnicas avançadas que estão centralizadas mais na cidade. Então, essa relação com o rural, com a natureza, nunca esqueçam, a geografia urbana ela sempre vai possuir. Apesar de algumas obras colocar de maneira pouco detalhada, mas o campo sempre existe e sua relação com a natureza ela sempre vai ocorrer. Primeira coisa para entender essa dinâmica de cidade. Viu? Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que nós não vivemos apenas numa bolha urbana. E dependemos do quê? Dependemos do espaço rural para acelerar essa produção das grandes cidades. E como estudar a cidade urbana? Primeiro, você tem que entender a dinâmica da produção do espaço daquela cidade X. Vou citar o exemplo da cidade de Caxias. A cidade de Caxias é uma das cidades mais populosas do estado do Maranhão. Então, ela possui um papel importante no setor terciário e ela recebe pessoas que vêm de fora para trabalhar nela, apesar dela ser timidamente, não tem uma circulação tão forte como a cidade de Teresina. Mas você tem que compreender, primeiro, o processo histórico daquela cidade. Quem são os atores de hierarquia urbana, os agentes produtores do espaço daquela mesma, a configuração política do que eles produzem, do que eles vivem e o estilo populacional. Eles estão mais apegados ainda ao estilo tradicional de vivência ou ao estilo mais globalizado. Lembrando que globalizado é uma integração mais internacional. A tendência é que, à medida que os anos vão passando, essa cultura mais enraizada ela vai cedendo para as culturas mais internacionais. Lembrando que a padronização é uma realidade, principalmente no século XXI. O contingente populacional, que lá na frente nós iremos debater essa questão aí de cidades médias, pequenas e grandes, até chegar nas megacidades. E isso vocês todos vão ter que fazer em algum momento na geografia urbana. Vão ter que ganhar o campo, fazer pequenas viagens, não viagens de dinâmica intensa, a carro ou a motocicleta, vai a pé mesmo, caminhando, conhecendo as estruturas físicas,
conhecendo as ruas, conhecendo o perfil essas organizações, essa estrutura física que existe naquela cidade. Então, sempre tem que ter um equilíbrio organizacional e essa estrutura ela tem que ser hierarquizada. Lembre-se, ó, a pequena cidade que está isolada em um determinado local, ela sempre vai depender daquela gigantesca. Não é à toa que as migrações, elas existem por causa da divulgação e do marketing de poder de influência que ela exerce a quilômetros de distância. Nós podemos chamar isso também de rede, né? São as redes urbanas. Então, compreender esse aspecto, né, constantemente do processo de urbanização em diversos contextos. Lembre-se, sempre o temporal e o espacial. Como assim, professor? Você vai fazer um trabalho na cidade de Caxias. Você vai buscar todas as fontes documentais existentes do seu processo histórico. Como se iniciou, qual é a dinâmica populacional, qual é a dinâmica econômica, se ela tem vocação mais industrial, se ela tem vocação religiosa, se ela tem vocação para se despertar como uma futura grande cidade, ou ela vai passar um bom tempo, ou alguns séculos, na mesma dinâmica. Lembrando que essas construções espaciais, tanto temporal e espacial, elas fazem parte da produção. Vamos ter o exemplo aqui de Teresina antiga, ó, dos anos 80, 70 e 80, e a Teresina hoje. Lembrando que em poucos de 30 anos, ela teve essa dinâmica espacial bem mais rápida, comparada a algumas cidades em seu entorno. Ela evoluiu e avançou muito mais rápido. Por quê? Porque teve uma dinâmica que ela tornou ela um espaço luminoso. Nós iremos discutir um pouco o que é o espaço luminoso, que são espaços não luminosos e opacos. Aquele espaço luminoso é aquele de destaque que existe em determinado estado ou em determinado país. E, além disso, tem que compreender a tipologia das cidades conforme a DIT, que é aquela hierarquia internacional. A DIT, pessoal, é a Divisão Internacional do Trabalho, e nada mais é do que aquela relação e vocação com um determinado país, que no caso, o Brasil. O Brasil, ele possui, sempre teve uma vocação agrário exportador. Apesar de se tornar um país urbanizado na metade do século XX, 1970, de maneira tardia, assim como a industrialização, ele nunca largou essa vocação de ser agrário exportador. Ele exporta produtos primários para os países desenvolvidos e os países desenvolvidos em si, por ter inaugurado o processo de industrialização, eles constroem a tecnologia e as técnicas para vender para os países subdesenvolvidos. Ou no nosso caso do Brasil emergente, e nós ficamos dependentes de tecnologias de terceiros. E essa tipologia de construção de cidade tem a ver com esse processo da divisão internacional do trabalho. Porque se o Brasil ela tivesse uma vocação de país desenvolvido, ele estaria mais próximo dessas técnicas industriais avançadas e a dependência do Estado gigante que nós temos, como é o caso do Brasil de países mais subdesenvolvidos, ela seria bem menor. E com isso, os avanços tecnológicos, essa produção do espaço iria se acelerar, fazendo com que o Brasil possuísse megacidades gigantescas, como no caso de Nova York, apesar de São Paulo ser gigantesca também, mas essas megacidades que ultrapassaram 10 milhões de habitantes, assim como São Paulo, elas possuem uma tipologia mais assim, num padrão de hierarquia mais avançado do que a dos países subdesenvolvidos. Enquanto que dos países subdesenvolvidos, se você citar um exemplo lá na Índia, essa organização das cidades grandes tem seus problemas, que são os problemas urbanos. Então, os problemas urbanos que existem na cidade é um sintoma de que esse planejamento, esse processo, ele está ocorrendo de maneira desigual e não padronizada. Quanto que tem destaque como espaço luminoso é porque essa cidade ela está construindo seu processo de urbanização. Então, vamos remeter aqui a sua origem, seu processo histórico, a sua localização, seus tipos de atividades econômicas, poder de polarização, que é a influência que ela exerce no seu entorno, como espaço luminoso, quais são os agentes reprodutores, qual a sua forma, qual é a sua função e o que ela desempenha. Como foi relatado anteriormente, cada cidade ela possui seu DNA, ele possui seu código genético de construção. Sempre vai ficar algum relato na história, de forma documental ou de forma mesmo das antigas gerações que ainda estão respirando, né? Ainda estão convivendo. Por isso que é bom fazer sempre uma fonte documental para
fazer relatos históricos de nostalgia de como eram essas cidades há 20, 30 anos atrás. Vocês irão perceber que essa dinâmica é completamente diferente da atual. Além disso, numa evolução mais criteriosa, mais técnica, a gente tem que compreender as redes e as hierarquias urbanas. Existe, na literatura de vários geógrafos urbanos, aquela classificação mais padrão, arcaica, que é aquela da metrópole global, em que qual é a cidade que possui é, um processo de metropolização já enraizado, 1 milhão de habitantes, o processo de conurbação nos 4 sentidos, norte, sul, leste, oeste, já completamente expandido de estrutura física, que são construções e infraestrutura, fundindo com cidades vizinhas. Esse é o processo chamado de metropolização. E o terceiro critério da metropolização é a polarização e influência que tem. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que já possuem esse processo consolidado. As gigantes mundiais, Nova York, no caso de Tóquio, por exemplo, também são exemplos de metrópoles que já se fundiu com outra metrópole, que é o caso da megalópole. Essa fusão entre metrópoles chamamos de megalópole. E no Brasil, esse processo ainda retardou um pouco, por causa que São Paulo e Rio de Janeiro não avançou tanto como se previu já nos anos 90, para você ter ideia. Quando já aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu também no Japão. Aí a hierarquia vai diminuindo, pessoal, a clássica nacional, a regional, a capital e centro-regional. Não encontramos mais na literatura atual aquele conceito tradicional de vila, porque a vila remete a uma produção do espaço rural, em que vive das atividades ainda extrativistas, da pecuária e da agricultura, do setor primário. Então, quando ganha corpo para o setor secundário e o setor terciário, esse processo aí de critério e polarização dessa rede urbana, ela sempre vai ser estabelecida em todos os países do mundo. Então, esse conceito de influência de rede e hierarquia urbana, vocês devem levar em consideração. Por que eu coloquei essas duas classificações? Tem a classificação padrão, que é que vocês devem ler e entender, que é a clássica, e tem a atual, que é a seguida no IBGE. Essa do IBGE é que nós deveremos tomar como base para fazer as pesquisas científicas, produzir nossos artigos e fazer os trabalhos acadêmicos, no caso, né? Que são, a grande metrópole nacional, ele é bem mais complexo. Vocês busquem lá no site do IBGE a classificação das redes e hierarquias urbanas que tem lá no site. E as atualizações elas vão saindo de acordo com o censo que vai se produzindo. Então, a grande metrópole nacional, que se intitula apenas uma, que é São Paulo, coloca seu poder de influência fora do padrão nacional, a nível de América do Sul e a nível também internacional. Por isso que São Paulo se destaca nesse critério de grande metrópole nacional. Aí existe a chamada metrópole nacional, que são aquelas que estão próximas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. E existe só aquela que tem conceito de metrópole, que são aquelas que estão atrás dessas metrópoles nacionais. Aí a partir daí eles vão fazer critérios de classificações, ó. Capitais regionais A, B e C. Depois centros subregionais A e B, entendeu? Vou dar só uma pausa aqui para saber, pessoal, se a internet tá normal e tudo, porque de vez em quando ele dá um quebra, viu? Tá ok, Ronald, aí direitinho? Não, tá ok. Tá Se ok, tiver né? algum problema, eu te aviso. Eu tô aqui também na escuta. Pois tá certo. Então, Tá pessoal, ok. se apeguem, ó, essa classificação do IBGE. Por quê? Quando vocês forem realizar as pesquisas e a produção do TCC, se vocês seguirem só esse padrão aqui, clássica, das literaturas e das obras, alguém da banca vai questionar. E cadê a classificação atual do IBGE? Classifica as capitais regionais a nível, como A, B e C. Como posso citar o exemplo de Fortaleza, de Belo Horizonte, de Manaus, que possuem um poder de influência grande. Sabemos disso. Até superior a Teresina. Capital aqui próxima, aqui, que influencia Caxias, Timon e cidades no seu entorno. Aí chega o final dessa classificação, a base, que são os centros subregionais, também A e B, que são aquele campo de cidades, pessoal, médias. Estão despontando, seguindo o mesmo caminho das metrópoles, das grandes cidades. E por último, os centros de zona e os centros locais. Esses centros locais podemos seguir como referência as cidades pequenas. Então, o IBGE, o principal fator que faz com que o Estado financie e ajude as cidades é a classificação populacional. Então, quanto maior o conjunto populacional, maior a necessidade de infraestrutura, de liberar verbas para essa produção desse espaço. Por quê? Para atender os anseios
daquela população que necessita. Então, quando tem um inchaço populacional, a necessidade de ajudar, de reverter as crises urbanas e os problemas urbanos, eles têm que ser mais intensos. Não é à toa que a maior parte das verbas do Estado brasileiro são destinadas às grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, um padrão de classificação de categoria. Então, as cidades, elas são divididas em pequenas, médias e grandes, até chegar ao ápice máximo, que é megacidades. As megacidades são aquelas que possuem acima de 10 milhões de habitantes. E no caso, aqui é o exemplo, ó, dessa RID, né, região de influências, que é do IBGE, do exemplo de 2018, em que essa malha, no caso do Brasil, ela possui uma tipicidade, que é carregado aquilo que eu falei no início da apresentação, que vai levar em consideração o aspecto cronológico, claro, com a história, com a produção do espaço urbano. Por que que o litoral brasileiro, ó, essa parte que margeia o litoral do Oceano Atlântico, produz de forma intensa essa urbanização? Porque tem a ver com o processo inicial de colonização que o Brasil se configurou. Atividade canavieira, essa exploração lá no início, migrando para o café. Então, as grandes cidades, a maior parte delas que tem um contingente populacional muito grande, são cidades litorâneas. E essa rede, ó, esse processo de hierarquização, ele vai se intensificando muito próximo do litoral. A questão da região sudeste de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tem a ver com atividade da mineração, passando depois para a cafeicultura e tardiamente para o processo de industrialização que ocorreu em São Paulo. Então o Brasil ele seguiu o mesmo processo de técnica avançada que os demais países no mundo, como o caso da Inglaterra, seguiu. Processo de industrialização que fez com que São Paulo recebesse contingente populacional do país, principalmente do Nordeste. Iniciou-se como esse bolsão de alojamento populacional. Então a migração durante todo o século XX em São Paulo foi de forma muito demasiada. Para as pessoas trabalharem no setor secundário, que era o carro-chefe de São Paulo, e o setor terciário. E essa dinâmica rural do Brasil mudou. Não é à toa que em 1970 a população urbana brasileira ultrapassou a população rural. Não que a população rural deixou de existir, ela continua, ela existe. Cidades ainda com essa vocação agrária. Não é à toa que o Brasil ele possui essa vocação agrária. Tanto que se for fazer uma árvore genealógica, iremos perceber que a maior parte de nossos avós e pais eram do campo e que migraram recentemente entre os anos 70 até os anos 90 para as grandes cidades. Teresina é um exemplo disso. Contingente de imigrantes também. E avançando ó, em direção à região norte, perceba que, com exceção de Manaus e exceção de Belém, essas malhas urbanas elas não são consolidadas. Perceba que a floresta amazônica se torna um obstáculo e freia esse avanço da urbanização. Tanto que a urbanização ela está focada mais no litoral e no centro-sul. O Nordeste também ele é muito forte nessa produção. E isso engloba todas essas grandes cidades que são classificadas de acordo com essas redes e hierarquias urbanas. Lembre-se, busquem como fonte a do IBGE, que a do IBGE é bem mais detalhada e vocês vão compreender essa dinâmica. Viu? Aí tem aqui as etapas, pessoal, da definição que o IBGE ele seguiu, que é de acordo com o centro de pesquisa lá do REGIC. Por exemplo, ó, eles vão levar em consideração o Estado, claro que o Estado é importante. Além do Estado, é o investimento no setor privado, que auxilia o Estado. E, de acordo com o neoliberalismo, de acordo com o capitalismo, o Estado ele se torna um coadjuvante nesse processo de produção do espaço. Em que vai ter, ó, nesse caso, o setor do Estado público e o setor privado, empresarial. Os dois vão dar essa dinâmica para a produção desse território de gestão, de controle, e vão classificar esses grupos padronizando uma hierarquia de poder de influência que eles sempre vão se basear quem é bem próximo do padrão internacional. Por isso que as pessoas sempre colocam, onde é que fica a Bolsa de Valores? Onde é que estão concentrados os estabelecimentos com a maior quantidade de multinacionais no mundo? Não tem erro, é só você buscar onde ficam as sedes aqui no Brasil, das gigantes, das transnacionais, da Microsoft, da Apple, da Google, da Amazon, que você vai descobrir qual é a metrópole global desse país. E isso vai fazendo uma
geração de influência em cidade que vai dinamizando os territórios. Então, eles se basearam justamente nisso, ó, aliando o setor do Estado, setor público, ao setor privado, construindo esses territórios. E a nossa maneira de se comportar nas cidades, ela é regida de acordo com esse padrão de estabelecimento. Podemos dizer que nós estamos sobre o quê? Atualmente sobre o controle dessas transnacionais. Elas que estão regindo, pessoal, o mundo atualmente, carregando as cidades para um processo de globalização de forma homogênea. Querendo ou não, nós estamos avançando para o auge do capitalismo. Entendeu? E isso, esses agrupamentos urbanos, ó, vocês têm que descobrir a dinâmica dessas redes urbanas, o processo de conurbação, se ele é intenso, se ele for muito é, ineficaz, é sinal que ele tem vocação para ser um espaço agrário. Se ele é eficaz, ele está avançando como cidade urbanizada. Aí as metrópoles, as regiões metropolitanas, que são o conjunto dessas cidades que possuem essa vocação para se tornar metrópoles, até chegar às megalópolis. Para você ter ideia. Ó, eu tô citando aqui um exemplo aqui, ó, dos viadutos e das pontes que interligam a cidade de Teresina. Se não fosse a infraestrutura de pontes, de rodovias, interligando essas cidades, esse processo de metropolização ele não existe. Não é à toa que quando se constrói aquele famoso fenômeno espinha de peixe, se constrói uma estrada, se constrói uma ferrovia, uma ponte, todos os terrenos em seu entorno se tornam valorizados e o contingente populacional ele aumenta. Além disso, iremos levar em consideração também os agrupamentos urbanos. Esses agrupamentos urbanos, onde se situa a maior produção de trabalhos acadêmicos da geografia urbana, são em torno do êxodo rural, são em torno da macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana é aquele fenômeno que atrai população. Como no caso do Piauí, está situado mais no médio para o norte. No caso do Maranhão, mais entre o oeste lá de São Luís, naquela parte noroeste de São Luís, e nessa parte que faz, na parte nordeste que faz fronteira com Teresina. No caso de Caxias mesmo e no caso de Timon. O processo de verticalização, que foi a temática dos meus trabalhos de dissertação na época, porque uma cidade como Teresina, ela foi obrigada a investir no processo de verticalização, justamente porque o espaço luminoso, esse espaço urbano, quanto mais técnica, mais infraestrutura, mais investimento do Estado, mais atuação desses produtores, dessas multinacionais, transnacionais ou até empresas pequenas, elas atuam, mais valorizado vai ser esse espaço. Então, para atrair o maior contingente populacional, para dar condições dessa produção do espaço, se investiu no processo de verticalização, que foi uma ideia inicial lá da Revolução Industrial, em que não compensava mais para os trabalhadores das fábricas lá de Liverpool se deslocar a quilômetros de distância, porque na época o transporte mais rápido não passava de 60 quilômetros por hora. Então eles tinham que aglomerar essas pessoas vivendo em locais próximos das fábricas. E naquela época, naquele contexto, eram os cortiços. As favelas também fazem parte disso, nas cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, no caso de Teresina, em que a necessidade de se construir esses empreendimentos imobiliários, ela é precisa por quê? Porque os espaços estão muito valorizados e as casas, os casarões residenciais, eles são muito caros. Então, é mais cômodo investir em apartamento, porque grupos de pessoas vão estudar, vão trabalhar, então tem que estar bem mais próximo desses locais de produção. E tem essas técnicas mais avançadas, podemos chamar isso de espaços luminosos. Milton Santos já chamava que o espaço luminoso é aquele dotado de técnicas de produtividade que atrai um contingente populacional além desse processo. Oi, rapidinho. Pode ficar à vontade, Ronete. Abrir aqui Bruno não. quer fazer uma pergunta? Levantou a mão. Isso, professor. Não, Certo, Bruno, ele fica à falando. vontade. Boa noite, professor Davi, Boa professor Ronei, boa noite. noite. É assim, você falando da região metropolitana, aí sempre eu tive uma dúvida. A região metropolitana, ela surge só a partir porque são cidades ao entorno daquela capital ou daquela cidade desenvolvida, ou tem algo a mais? Certo, Bruno, é muito bem colocado, ó. É por isso que às vezes eles colocam nas suas obras metrópole, que já é aquela construção física consolidada. Por exemplo, você está o exemplo de São Paulo. O processo de metropolização é quando aquela influência, por exemplo, de São Paulo, com o seu espaço já construído, seu espaço já produzido, né? Ele consegue fugir fora das suas fronteiras físicas, da sua área natural e começa a ganhar essa dinâmica. Pense na luz.
A luz ela vai avançando e não vai iluminando os espaços. À medida que essa produção, esse investimento, essa infraestrutura que é padronizada em São Paulo vai fazendo com que as demais acompanhem o mesmo ritmo de produção, podemos chamar essa categoria também de metrópole. Então é por isso que chama de metropolização, porque essas cidades no seu entorno, ele adquire uma configuração semelhante. Não, claro que não é igual, porque ela vai ter um poder menor do que a titular. Tem o poder maior. Como o caso da Grande São Paulo. Grande São Paulo possui cidades em seu entorno, São Bernardo, São Caetano, Diadema. Porém, se você for fazer a leitura mesmo dessa produção espacial, ela é idêntica. Quando tem essa leitura idêntica, podemos chamar de metropolização. Então, ela pode sim ser considerada uma cidade grande. Por quê? Porque ela vai ter que, de maneira ou não, atender aquela necessidade. Ficou meio claro aí, Bruno, aí nessa lógica aí? As Ficou cidades são sim, ficou sim. contempladas, como Timon, no Maranhão. Timon é contemplada pela produção espacial de Teresina. Caxias também recebe um pouco disso. Apesar de ser distante ainda, o processo de conurbação não se consolidou, que é o avanço dessa infraestrutura, mas Caxias, para você ter ideia, as formas de construção, as formas de relacionamento da produção do espaço, ela é igual. A tendência é o seguinte, ó. Não tem aquele espírito nacionalista que nós tínhamos até antes da Segunda Guerra Mundial, em que cada país, cada cidade construiu seu modelo de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu processo? Hoje não é mais assim. Hoje nós estamos carregando essa capitalização globalizada em que as cidades, a tendência é ela se tornar completamente padronizadas e homogêneas atendendo o sistema capitalista. O sistema capitalista ele chegou no auge tão grande que daqui a alguns anos, 100 anos, Teresina vai ter essa mesma dinâmica, por exemplo, de cidades distantes lá da Europa. Apesar daquelas pessoas possuírem sua cultura. Mas, porém, a internet é idêntica em todo lugar do mundo. Caso da fibra ótica, os trabalhos via streaming, a forma de fazer negócios, mercado. E essa dinâmica urbana ela vai atender uma nova lógica. Essa nova lógica, lá na literatura da geografia, a gente pode chamar de pós-modernidade. Que é a previsão do que vai acontecer no mundo, nessas grandes cidades, daqui a alguns séculos. Ficou claro? Vocês podem fazer pergunta, pessoal. Vocês podem. A Roneide já me chama. É porque às vezes quando eu abro o slide, se eu cometer um erro aqui numa tecla, eu vou fechar aqui sem querer, viu? Aí eu fico mais preso no slide conversando com vocês, né? Mas pode colocar o questionamento, viu? Mais alguém? Eu posso continuar? Rapidinho? Pode. Pode, né? Ok, vamos lá. Então, ó, a segregação socioespacial, ela já foi muito explorada nos anos 80 e nos anos 90. Por quê? Porque aquele foi o auge do chamado marxismo cultural. Então, a necessidade de se ter trabalhos que despertam a divisão de classes, a marginalização de grupos sociais, as minorias, elas foram muito trabalhadas, principalmente por Ana Fanny Carlos, professora lá da Universidade de São Paulo, em que ela trabalha que a cidade, ela faz com que exista essa segregação, essa exclusão social. Por quê? Porque, infelizmente, o sistema capitalista ele não vai conseguir atender os anseios dessa produtividade e os chamados louros, né? De riqueza a todos. Aí vai ter uma população mais excluídas que vão também necessitar do mesmo tipo de infraestrutura e serviços das grandes cidades. Então, eles começam a formar esses núcleos de favelas, locais que são insalubres, preferindo viver naqueles locais para aproveitar o espaço urbano daquela cidade. Por quê? Não faz sentido. Faz sentido assim o seguinte, que certas pessoas preferem morar, por exemplo, em cima de morros porque vai poder trabalhar bem próximo desses locais de produtividade, de um centro, de um bairro ou de algo do tipo. Então é muito comum esse aspecto aí. As pessoas preferem ficar bem mais próximo desses locais de produtividade do que viajar longas distâncias, dormir e ter que voltar, né? Parecido com o movimento pendular. O movimento pendular aqui no Brasil ele é muito intenso, mas nesses grandes países da Europa, particularmente lá na Inglaterra, ele é bem pouco, pra você ter ideia. Além disso, ó, além daqueles aspectos que foi citados, você tem que compreender os problemas urbanos, que são as desigualdades sociais, já citamos, os problemas ambientais, que são os estruturais, questão do lixo, questão do processo de enchentes, além da mobilidade urbana, como com as cidades grandes como São Paulo, todo mundo prefere ter um automóvel no horário do rush, né, do pico. Esse processo se intensifica, causando estresse nas pessoas que estão bem mais trabalhando de domingo a domingo para poder ganhar o seu pão durante o dia a dia. Aí tem esses engarrafamentos. Ó. Então, a produção do espaço necessita que invista mais em infraestrutura, viadutos, pontes, etc., para
diminuir esse gargalo, porque a concentração populacional tende às cidades. Além disso, tem a infraestrutura, que é essencial, como no caso do Brasil, porque que ainda as cidades, alguns bairros, não possuem ainda internet de banda larga, porque depende muito dessa infraestrutura que o Estado oferece a essas cidades, porque as áreas rurais não possuem, para você ter ideia, porque necessita de infraestrutura. Menos obstáculos, mais fiações para instalar esse cabo de fibra ótica, que não é barato, é muito caro, para atender essa dinâmica atual que nós vivemos, essa globalização. E além de outros problemas. Então, esses problemas que nós chamamos, que são os visíveis, é aquele que você consegue perceber na paisagem, e tem os invisíveis, o que está por trás daquilo. Quem está promovendo aquele tipo de produção desigual? Qual o interesse? Qual o objetivo? Então, isso, na nossa atualidade, carrega muito a dinâmica do setor privado. O setor privado realmente é o que está mandando hoje no Brasil. Entendeu? Ah, professor, como isso tem que ser colocado na minha pesquisa? Então, pessoal, esse resumo que eu trouxe para vocês no slide é, é a resposta para vocês começarem a pesquisar. Primeira coisa, você vai ter que procurar a cidade, o problema. Vou citar o exemplo aqui do meu trabalho, na época da dissertação. Teresina, durante os anos 90, durante a minha infância, ela possui timidamente alguns conjuntos de apartamentos, conjunto de prédios que só existiam na Zona Leste de maneira tímida. Nos anos 2000, esse processo de construção de apartamentos, prédios, começou a aumentar gradativamente de maneira muito rápida. Então ficava fazendo aquela ligação desde a adolescência. Por que Teresina não possui uma evolução urbana igual São Paulo e Rio de Janeiro? Como somos jovens, ainda vamos estudar ao longo do tempo, foram descobrindo que tem uma lógica histórica e cronológica desse processo, em que atende essas necessidades. Então, Teresina avançava de acordo que, com o desenvolvimento, ele vai se construindo naquele espaço. Então, Teresina, para ter essa dinâmica, essa verticalização, tinha que ter um espaço luminoso colocado aqui na cidade. Quando se avançou, Teresina se destacou no setor de saúde, no setor da educação, para ter aquela necessidade dos jovens estudarem nas universidades, nas faculdades, é que acelerou esse processo aí de verticalização na Zona Leste. Então, primeira coisa, eu busquei um problema e eu fui atrás daquele problema. Então, vocês têm que ir atrás do problema. E na geografia urbana, a metodologia e os métodos, eles são alinhados às demais áreas do conhecimento da geografia. Não é muito diferente. Nós buscamos muito método dialético, lembrando que o método dialético é a negação da negação, aquilo que eu falei anteriormente, buscar sempre as respostas e os questionamentos daquilo que nós estamos evidenciando. E esse método ele sempre tem que estar alinhado com a produção do espaço urbano. Você não pode fugir dessa produção. Quando eu falo produção do espaço urbano, eu estou falando dos agentes, dos produtores e o DNA das cidades. Qual é o DNA das cidades? O setor secundário, indústria e a construção civil, claro, né, que é oriundo da indústria, e o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Então, a metodologia de estudo ele vai estar dentro dessa ótica. Esse é a base para você fazer a pesquisa, trabalho em geografia urbana, conhecer o objeto e tentar resolver os problemas e os questionamentos. Depois você vai, esse é o chamado buscar o que você está observando na paisagem, o visível. Depois disso você vai para o invisível, o que está por trás daquilo. Por que existe muitos prédios? Por que existe muitas casas em determinado local? Por que lá o trânsito é maior no horário de pico e outros não? Por que a Miguel Rosa só possui serviços para setor automobilístico? Por que a Zona Sul ela é mais industrializada? Por que a Zona Norte é mais agrária? Você vai buscando e montando esse quebra-cabeça e você vai buscando essas respostas. Então sempre foque no palpável, que é o empírico. E você vai buscando o invisível. O invisível é as respostas daquilo que você vai anotando. Então sempre, querendo ou não, nos dias atuais, nós vamos ter que buscar a planilha e a prancheta para buscar essas informações. Você vai sentir logo de cara, nos primeiros trabalhos de campo, qual é o comportamento e a dinâmica da produção do espaço da sua cidade. Entendeu? E os agentes produtores do espaço. Lembrando, quais são eles? Setor público, setor privado, a população, a dinâmica populacional. Eles atuam em diversos mecanismos aí. Aí tem os produtores imobiliários, aí tem o pessoal da indústria, o pessoal do comércio. Então são muitos e cada um possui seu papel na cidade. Como é que eles atuam,
quais são os seus objetivos, cada um vai defender seu objetivo com unhas e dentes, claro, e sempre eles vão buscar essa padronização, que pode ser de maneira sustentável. Se ela ocorre de maneira sustentável, é porque ela está seguindo o planejamento urbano de maneira ideal, de maneira saudável. Como isso se resume? Se resume que vivenciamos no dia a dia. É uma cidade mais organizada, é uma cidade mais limpa, é uma cidade que não tem o gargalo no trânsito, não tem violência, possui um local valorizado, com as melhores oportunidades de emprego, tudo isso. Então, essa é uma cidade sustentável, tanto do ponto de vista da produção espacial, como do ponto de vista também ambiental. Existem muitas cidades que são assim no Brasil e no mundo. E tem aquelas cidades que são excludentes, que possuem problemas, precisam ser solucionados, em que durante décadas nunca foi, como o caso de São Paulo, o caso do Rio de Janeiro, Salvador. Infelizmente, entrando e saindo, os problemas estão para ser solucionados. Vai depender muito tanto desses agentes produtores do espaço para dessa dinâmica, para se tornar uma cidade mais sustentável. Então, foque nessa parte, pessoal. Busque os métodos. O método da geografia urbana mais utilizado é o método dedutivo, né, ou principalmente o dialético. Esse que é o que vocês vão ter que se seguir para construir as pesquisas. Claro que existem outros, mas os outros eles se tornam mais empíricos, assim, uns trabalhos mais engessados. E a dinâmica dialética ela é mais intensa para você fazer seus trabalhos na área de urbanização. É buscar mais respostas. Como já coloquei, né? Nas obras de geografia urbana, a maior parte é o método dialético e dedutivo. Por quê? Porque sempre vai ter essa produção do espaço. Lá no início, como falei, a relação do homem e natureza nunca vai ser quebrada, essa relação. Ah, professor, mas a cidade não fala muito da produção humana? Sim, mas nós necessitamos de uma área, necessitamos do espaço físico. E quem construiu primeiro foi o tempo geológico, foi a natureza. E nós chegamos depois, transformando essa primeira natureza, essa paisagem natural, em paisagem urbanizada, que no caso é a paisagem geográfica. E as cidades no seu campo, os setores da economia e a história característica da população residente na mesma. A geografia das representações sociais também é uma válvula de escape para você inserir nessas pesquisas de produção do espaço. Por quê? Existem grupos que ainda estão inclusos na dinâmica antiga e arcaica. São as culturas já enraizadas. Então, principalmente no Brasil, que possui localizações em várias regiões com suas particularidades. Salvador, Fortaleza, Teresina, Maranhão, e possui essas particularidades. Então, a representação social é estudar a cultura e o comportamento dos povos, elas são incluídas dentro da cidade também. Você vai encontrar isso em diversos locais. É por isso que quando viajamos, nós descobrimos algo novo, algo que remete essa busca incessante de compreender o espaço. Então, cada cidade vai ter sua vocação, sua produção urbana e seus elementos produtores. Então, quando eu construí o trabalho de dissertação, eu me baseei nesses aspectos que eu coloquei de maneira sintética, pessoal, para vocês aqui nos slides. Vocês vão ter que aliar sempre a teoria, beber da fonte, para construir o trabalho de vocês, entendeu? Na prática. Não esquecendo que o sistema capitalista ele é o combustível movedor das cidades urbanas no cenário atual, remetendo a um processo que está se consolidando muito forte atualmente, que é o processo de globalização, buscando essa perspectiva para pós-modernidade. Então, pessoal, fica aqui de prontidão para vocês fazerem as perguntas, questionamentos. A Roneide pode participar. Novamente, não sei se a internet caiu, né? Posso fechar? Pode, Tá deu ok, certo. né? Deu Não, certo. deu muito tranquilo durante toda a apresentação. E o professor Davi, né, ele fez aí praticamente dentro dessa linha, né, da geografia urbana, né, de vocês percebem aí a diferença de quem realmente se debruçou, né, no sentido aí de compreender a linha da geografia urbana, né, tanto o contexto que ele vem desenhando durante a apresentação dele, né? Tem principalmente a parte de redes, Davi, a gente vai trabalhar principalmente na próxima semana, né? Você até antecipou aí uma aula, deu um painel aí bacana para a gente entender, né, e compreender aí
as cidades, né, o tamanho das cidades, as cidades pequenas, as cidades médias, as redes, né, de influência dessas cidades. E eu estou vendo aqui os alunos muito tímidos, não sei se é porque é um sábado à noite, e eu não sei também que possivelmente por conta, né, porque tu acabou fazendo uma revisão, né, acabou fazendo uma revisão aí dos aspectos da geografia urbana, mas para a gente não ficar sem questionamento, o próprio Bruno ficou aí, fez um primeiro, tá? Mas eu ia te fazer uma coisa, porque você falou aí da questão da pesquisa em campo, da pesquisa em loco, tá? Eles vão fazer um trabalho, né? Inclusive vai ser explicado nas próximas aulas, de aplicação, né? Eu até coloco para você o questionamento, só que eles vão fazer esse trabalho olhando para Caxias, mas como a gente não tem como abraçar Caxias por inteiro, né? Foi dividido que cada grupo ficasse por bairros, né? Aí eu pergunto para você, né, de que forma, até para abrir as possibilidades aqui para a turma, de que forma eles podem, né, ficar atentos, analisando um recorte, né, no caso um bairro X lá de Caxias, e percebendo esses processos, essas dinâmicas aí do espaço urbano. Quais são as dicas, né, que você poderia dar para eles nesse sentido? Bem, ó, como foi colocado anteriormente, cada cidade ela possui sua tipologia. No caso de Caxias, claro que ela vai ter um perímetro urbano X. Então, primeira coisa, os grupos eles vão ter que cada ponto da cidade possui o processo de regionalização, região norte, centro, sudeste, noroeste. Quando vocês forem buscar esse inventário, essas anotações, vão descobrir o que predomina naquele espaço. Então, vocês vão dividir em regiões. Ao dividir em regiões, vocês vão identificar quais são as atividades que predominam naquele setor. Você pode até encontrar. É muito comum encontrar em cidades hoje também setor primário. Pode acontecer. Mas também existe setor secundário. Vocês produzem de maneira tímida o setor secundário ou o setor terciário. A tendência, como é bem próximo de Teresina, existe uma padronização. Claro que 70% ou 90%, eu posso até colocar como 90%, vai ser o comércio. Então vocês vão anotando essas tipologias. Esse é o primeiro setor. Por quê? Porque a urbanização ela nasce dessas atividades, setor secundário, setor terciário. Segundo, ao buscar essas informações, vão catalogando qual é o perfil dos produtores do espaço daquele local. Se o Estado ele atua de maneira intensa, ou se ele coloca a responsabilidade na mão de terceiros, ou do setor privado, ou da própria população, que é muito comum, porque o Estado ele possui aquele fôlego. Ou seja, ele só consegue resolver, infelizmente, os problemas de alguns locais e outros não. Então fica sempre aqueles locais abandonados, aquelas áreas que não têm aquela infraestrutura. Porque esse processo de avanço de urbanização dessa infraestrutura, dessa malha urbana, não acompanham essa divisão de produção que o Estado e as empresas privadas carregam. Tudo cai muito mais nas empresas privadas, elas que aceleram esse processo. Porém, o Estado ele tem que ser atuante. Então vocês vão identificar onde o Estado atua mais, onde ele atua menos, onde o setor privado atua mais, quem são esses agentes produtores do espaço privado. O espaço público é fácil de compreender, né? Todo mundo sabe quem são as figuras. E onde a população tem mais protagonismo e onde a população não tem. Esse é o segundo fator. Terceiro, os invisíveis. O que se apresenta naqueles espaços. Tem muita desigualdade social, tem muito problema urbano, tem muito lixo, tem muito esgoto a céu aberto. O que está acontecendo? A violência ela é desenfreada. Eu falo sério, tenha cuidado com as áreas aí que tem o sistema ali lá do narcotráfico, que são bastante perigosos. Porém. O mesmo comenta, né, que alguns bairros lá são bem perigosos, né, em relação a o que a gente está vivenciando hoje, né, de violência, de relacionada à droga. Mas aí, por isso que eu coloquei, né, você falou a questão de regiões, né, aí eu coloquei para eles no sentido da gente trabalhar por bairros, né, porque dependendo do tipo de bairro, né, dependendo do bairro a ser pesquisado, vai ser evidenciado. Você está colocando aí algumas ações, né? Isso. Pode ser que uma ação, pode ser que um produtor ele esteja bem mais presente no bairro X do que outro, né? Porque são aí, deixa eu ver, eu não lembro se são 5 grupos, se eu não me engano,
né? E cada um ficou aí de trabalhar esse bairro específico, né? A parte central do centro é bem mais fácil, né? Podemos dizer assim, porque a gente vai conseguir perceber diversos outros fenômenos, né? Que você está até colocando aí, tanto o Estado, tanto o privado, tanto esses invisíveis, né? Que são os excluídos, como diz o Correia, né? Mas enfim, continue. Aí, buscando essa informação, tem que fazer um inventário, vamos ter que anotar tudo que vocês estão vendo, através de busca documental. Porém, essa busca documental ela é dificultada. Tanto o setor privado dificulta, como o setor público. Por questões que não vou falar, não posso falar, né? Bem, até esse processo, mas vocês vão ter um código-fonte, que é esse código-fonte. O processo de padronização. Como tá falando dos crimes. Até hoje o crime ele tá se tornando globalizado, porque tem grupos de facções criminosas que comandam locais bem distantes, que eu não vou citar o nome aqui, né? Claro, mas vocês vão perceber que essa dinâmica ela vai existir. Aí vocês vão construindo, vão colocando os trabalhos, anotando e vai documentando. Vai produzindo, dissertando, aí você vai construindo um parágrafo, vai construindo dois. Além disso, você vai ter que levar para os velhos clássicos, que são as tabelas, que são a construção de gráficos. Aí você vai trazer para a literatura algo novo que ainda não foi externalizado nas produções acadêmicas. Então, o objetivo que a Ronald está tentando fazer com vocês é para identificar esses pontos ainda que não foram abordados. Entendeu? Mas, sendo sincero com vocês, vão ter assim, um certo limite onde vocês podem chegar e onde não pode. Sejam mais pés no chão. Porque é uma etapa, você vai construindo essa etapa ao longo do tempo. Aí vocês vão buscando. Claro que, se tivermos sorte, a cidade de Caxias ela vai ter essa padronização igual em toda a sua área física, seu perímetro urbano. Porém, se ela for diferente, mais trabalho de campo e mais pesquisa vocês vão ter. Então vão sondando aí, vão buscando as fontes que vocês vão adquirindo esses inventários. Ótimo. Como eles estão tímidos, né? Não tem perguntas, né? Não sei se ficaram dúvidas, Eita. mas para a gente não se estender tanto, porque ainda estou aguardando as questões, né? Pedi até que eles pudessem, a partir do que fosse falado, né? Tanto para o professor, para você, quanto para a Poliana, né? Que estaria também conosco, para a gente incentivar essa conversa, né? Mas estou vendo aí que somente um, né, ficou com dúvida, então a gente está entendendo que todo mundo, né, compreendeu tudo, né? Não tem nenhuma inquietação em relação a Caxias, né? E a essa questão do espaço urbano, né? Especificamente da cidade de vocês. Mas, assim, para a gente finalizar, Davi, para também não tomar todo o tempo aí da noite de sábado, eu queria que você pudesse falar um pouquinho da sua inquietação em relação à sua pesquisa que você desenvolveu lá no mestrado, né? Ou seja, você tem a cidade, né? No caso, a cidade de Teresina, e tem um fenômeno que você estudou, né? Aí você pudesse falar, você até falou o percurso, né? Falou um pouco do percurso metodológico que você fez, mas que pudesse externalizar isso também para eles, né? Como é que o que foi que você percebeu, né? Que eu cito muito durante as aulas alguns temas, né? Alguns temas de que eu vejo também que eu participei lá na UFC, que eu achava curioso, né? Alguns recortes interessantes aí, né? Complexos também, estudando o espaço urbano, né? O fenômeno urbano. Aí eu gostaria que você fizesse essa menção também. Bem, pessoal, para essas inquietações, eu já fui logo prevendo no início que eu não ia dar conta com pouco tempo, né? O trabalho, por exemplo, de mestrado, ele é 2 anos, e que, quando terminamos uma pós-graduação, temos a convicção de que deveremos continuar a nossa pesquisa. Porém, sabemos que o tempo de produção do espaço do homem é bem mais acelerado do que o tempo geológico da natureza. Então, a dinâmica, quando eu fiz a pesquisa entre 2013 a 2015, ela se acelerou mais do que nos dias atuais. Por exemplo, a cidade de Teresina, onde eu fiz a pesquisa na Zona Leste, quando eu cruzo a ponte voltando da nossa Zona Sul, eu percebo que o- a, a quantidade de empreendimentos de apartamentos aumentaram muito, comparado aos anos 2000 e quando eu fiz a pesquisa. Então, a dinâmica ela é a mesma. Os atores presentes aqui no espaço de Teresina são os mesmos. Só que a tendência é que eles estão rivalizando e estão buscando intensificar mais ainda o espaço luminoso aqui da cidade. E a cidade ela mudou seus ares,
Ela não é mais uma cidade assim que podemos dizer que é pacata. Davi, você mencionou esse espaço luminoso na tua fala. Isso. Você poderia repetir de novo o que seria esse espaço luminoso, para não ficar dúvida para essas criaturinhas? Quando eles fizeram a leitura lá da Natureza do Espaço, por outra globalização das obras de Milton Santos, ele coloca muito que eles pegam muito no cajado, né? Assim, como apoio ao sistema de objetos e ações. E ele Uhum. sempre colocou que os objetos e sistema de ações, elas promovem as técnicas. Então, a técnica, ela promove a tecnologia. Então, as grandes cidades que possuem esse poder tecnológico, por isso que eu citei o exemplo das multi ou transnacionais, as gigantes mundiais. Elas existem, estão inseridas em todos os países do mundo. E hoje nós estamos carregando o DNA do que essas empresas multinacionais transnacionais estão colocando. Então, os espaços luminosos são aquelas cidades em que possuem esse DNA de produção espacial intensa. Não é à toa que elas se configuraram como as metrópoles globais e nacionais do mundo. Isso faz com que atraia investimento, atraia infraestrutura. Por exemplo, como citei no final, se você for fazer uma live de stream de banda larga numa cidade agrária aqui do Maranhão ou do Piauí, você não vai ter a tecnologia suficiente para isso. Você está preso a essa aceleração. Podemos dizer que aquele local que possui essa maior produção do espaço, essa maior tecnologia, esse sistema de objetos e ações montado, é o espaço luminoso, que é aquele dotado de todo tipo de investimento. Ele se torna o quê? O queridinho do sistema capitalista. Então, querendo ou não, tanto o setor público como o setor privado, ele vai investir mais nesses espaços. Exemplificando, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aí tem uma cadeia de hierarquia. Recife, Fortaleza. Aí para chegar em Teresina vai ter que enfrentar uma fila muito grande, entendeu? É assim que é distribuída as pastas lá dos ministros, né, para poder investir. Então, existe uma categoria. Então, os espaços luminosos são aqueles que são as prioridades dessa produção espacial. Enquanto que os opacos são aqueles que sempre ficam, ó, segundo plano. Não, vou deixar para depois, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas eu resolvo o problema. Como falei, em Caxias, Teresina, em qualquer cidade você vai encontrar aquelas áreas mais distantes, que geralmente são as periferias, e não possui esse carinho especial desses agentes produtores do espaço. Então, o espaço luminoso é aquele mais valorizado. Então, Uhum. o pessoal que perguntou aí, Andressa, Bruno, cadê Matheus, né? Quem é o outro aqui? Roberto. Vai ter mais outro. Bruno de novo. É o único que está participando, gente. O professor veio estar conosco aqui. Vai lá, Bruno, diga aí. Eu tenho que ganhar pelo menos 10 por isso aí. É isso aí. Não, Valorizar. brincadeiras à parte. Professor, deixa eu. Tinha uma dúvida bem simples, na realidade. Né, o Correia, lá num livrinho que eu não esqueci o nome, lá em 2012, ele fala se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, sobre os promotores imobiliários, certo? E aí o que acontece? Aí você está falando também da questão do espaço luminoso. Por exemplo, numa cidade pequena hoje, eu não sei, uma cidade pequena que tem no estado do Piauí, aqui no Maranhão, será que essa faixa luminosa vai chegar lá ou sempre ela vai ficar aquela cidadezinha pequena com poucos produtos imobiliários, só aquela vidinha assim mais pacata, ou será que em longo tempo ela pode expandir e ter algo a mais? Isso é muito impreciso, ó. Claro que tem uma luz no fim do túnel. Qual é? Nós estamos inaugurando uma nova era. Lembra quando eu falei da pós-modernidade? Hoje nós estamos saindo do mundo analógico, aquele mundo físico, palpável, e nós somos dependentes daquilo que é físico. E estamos entrando agora no que é virtual, que é a era do streaming. Então, essa era do streaming vai acelerar e vai fazer com que essa produção espacial chegue até aquele local mais pacato, mais enraizado. Não é à toa que quando viajamos atualmente para uma cidade assim distante, os anseios, a produção, a maneira das pessoas se comunicar, não está praticamente idêntico. Todo mundo está bem informado hoje em dia, tá adquirindo, seguindo o mesmo caminho. Então É essas, um modo de se vestir, né? Eu falo muito para comentei em sala também, né? Antes a gente percebia quem era do interior e quem era da cidade. Hoje não, né? A gente percebe que parece que tem uma padronização aí. então, Bruno, então as grandes empresas transnacionais, elas que estão ditando junto com o setor, quer dizer, o setor público ele não tem um papel tão grande como teve no passado. Aí elas estão fazendo com que esses locais carreguem esse investimento, mas o termômetro sempre vai ser a população, é o DNA.
Quando você vê que tem uma população muito grande, é que vai ter que ter essa necessidade de investir mais naquele lugar. E não é à toa. Tanto que não existe cidades fantasma no Brasil. Por quê? Porque cada um vai atender essa lógica. Mas pode ser que aconteça, Bruno. Por exemplo, se atrair indústrias para o Maranhão de maneira demasiada, investir muito em tecnologia, uma gigante multinacional dessa chegar, por exemplo, a Google, a Amazon, a Microsoft, investir nessa cidade pequena, como já acontece, né, em alguns tipos de trabalho, isso vai avançando. A cidade ela vai carregando esse DNA de produção do espaço. Então pode acontecer. Mas o que dificulta o Brasil é o tamanho continental. Entendeu? Os Estados Unidos conseguiu, mas ainda para ter um sistema idêntico aos Estados Unidos, tem que ter muito investimento no ramo científico, na tecnologia. E nós sabemos que estamos mais vocacionados aos tipos de produção de espaço arcaico, tradicionais. As formas de emprego ainda para ser naqueles tradicionais, ao setor agrário, em qual os destaques são apenas para a minoria, por enquanto. Quando você vai fazer um curso, o que tem de, por exemplo, produção de games? Se você produzir um jogo hoje de videogame e conseguir vender para uma Microsoft ou para uma Sony, uma empresa dessa de game, você vai ganhar dinheiro trabalhar por 10 ou 20 anos. Por quê? Porque é algo inovador já do mundo globalizado, entendeu? Então as coisas estão mudando, a ótica, a moeda virtual, tem esses investimentos bancários que não atendem mais essa lógica. Então, o processo de globalização ele acelera, então isso pode acontecer, viu? É comum. Aí na época do autor que tu falou, do Roberto Lobato Correia, ele tava vendo a ótica dos anos 80 e dos anos 90. Aí dos anos 2000 até hoje mudou muita coisa, não mudou? Então as obras elas se tornaram clássicas por isso. Então vocês têm que beber em novas fontes para poder alinhar a contextualização atual com daquela época. Naquela época ele pensava de maneira diferente. Ele colocava os elementos. Alguns previram o que ia acontecer, outros não. Milton Santos conseguiu prever. E a técnica é que iria prevalecer. Enquanto que outros estavam mais apegados mesmo ao espaço visível, naquela coisa. Então, Tanto que o homem é atemporal, né? O Milton Santos, a gente lê as obras dele e aí percebe, né, esses reflexos atualmente. Tem uma pergunta aqui da Larissa, tu pode ler aí no chat já abri direto. aqui a Larissa, né? Sobre os agrupamentos urbanos. Como é esse processo de conurbação? Certo, ó. Vamos aqui lembrar um pouco aí da geografia clássica, o conceito de região, no caso, né? Região. É, todo estado, todo país, toda cidade, ele possui de uma área física delimitada por fronteira. Na verdade, vou citar o exemplo da cidade de Caxias. A cidade de Caxias possui um limite no sentido norte, um limite no sentido sul, um limite no sentido leste e um limite no sentido oeste. Aquela malha urbana existente que atende aos anseios da produção do espaço daquela população, daquela cidade, ela está limitada àquele perímetro urbano. Quando ela começa a se expandir como se fosse um avanço de infraestrutura urbana, por isso que eu falei homem-natureza, em que o setor secundário, as construções de infraestrutura, por exemplo, quantidade de ruas, de casas, novas áreas, vão engolindo as fazendas, vão engolindo a vegetação, se desmatando e ficando igual Caxias, ela vai chegar a um ponto que ela vai se juntar com Timon. Ao se juntar a Timon, sabemos que possui o Rio Parnaíba, que é uma limitação geográfica natural com Teresina. Aí quando você olhar em forma de uma escala assim de satélite, num mapa, você vai perceber que toda aquela malha urbana e infraestrutura de Caxias, Timon e Teresina é como se fosse uma cidade só. Esse é o processo de conurbação que segue 4 sentidos: norte, sul, leste e oeste. Já se consolidou em cidades como Tóquio, já se consolidou como Nova York, em São Paulo. São Paulo já se fundiu com outras cidades. Esse é o processo de conurbação. Enquanto que, por exemplo, Teresina não conseguiu concretizar. Tem muita ainda área natural, muita área ainda com características do setor primário de agrário, até Altos e Teresina. Timon chegou por causa da proximidade geográfica, mas tá chegando em Demerval Lobão, em União ainda tá meio distante. Mas quando esse processo se consolidar, essas cidades se fundirem, parecendo uma só, esse é o processo de conurbação. Ficou claro aí, Larissa? Esse é o chamado agrupamento. Tem que acomodar todo mundo numa produção espacial. Entendeu? Eita, peraí, que travou o meu computador. Normal. Tive que sair aqui para ver a frequência e Esse o conselho outro não me conseguindo com o tempo. Aí lendo, analisando. Aí, ó. De nada, Larissa. Deu certo. ótimo. Gente, então é isso.
tá? Eu vou fazer esse convite para o Davi mais vezes, né, futuramente, tá? Para ver se a gente. Geralmente, as outras rodas de conversa, Davi, eu acabava trazendo mais turmas também, né? Acabava que a gente conseguia também uma interação bem maior, tá? Mas foi bacana, tá? Eu gostaria de lhe agradecer, tá? Por hoje, por sua fala, tá? Fez aí um panorama bem bacana sobre a geografia urbana. Acredito que vai ser bem. Foi produtiva,